Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre a sua vida. No último vídeo que eu publiquei aí, eu falei com os irmãos a respeito da justiça divina, a justiça de Yahweh. Mostrei para você que existe uma grande diferença entre a nossa justiça, a justiça do homem e da mulher, e da justiça divina. Que para nós sermos aceitos diante do Pai, nós precisamos da justiça do Messias, da justiça do Cordeiro sobre as nossas vidas. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa que quer fazer boas escolhas, você quer andar certinho, você diz assim: Davi, as coisas comigo são tudo certinho, eu gosto de tudo certinho. Eu sei que existem pessoas que são assim, e isso é muito bom, mas essa é uma justiça horizontal, ok, meu amado? Não é uma justiça que é aceita pelo Pai. Você sabe muito bem que por mais que você tente ser uma pessoa correta, você sempre falha, você sempre erra. Então, essa justiça, ela não é aceita pelo Pai. No vídeo passado, se você não assistiu o último vídeo que eu publiquei, recomendo a você que você assista, então, o outro vídeo, não tem problema, né? Você pode assistir esse vídeo, quando você terminar, dá lá uma olhada e assiste o outro vídeo para você entender bem. Quando eu mostro para você lá em Isaías 64 que a nossa justiça não é aceita pelo Pai e que os judeus convertidos, as escrituras demonstram lá em Atos dos Apóstolos, na história, né? Demonstra também em Romanos, no capítulo 10, que os judeus, eles queriam continuar praticando a lei. Não é que obedecer os mandamentos seja errado, mas eles queriam ser justos obedecendo a lei, eles queriam ser perfeitos obedecendo a lei. E só houve um homem que ele conseguiu, que ele pôde cumprir toda a lei. Ele disse: olha, antes que o céu e a terra passe, não vai passar um jota ou um tio da lei, está lá em Mateus capítulo 5, no versículo de número 18, não vai passar um jota e nem um tio, sem que tudo isso seja cumprido. Você sabe o que o Cordeiro quis dizer com isso aí? Vou falar para você daqui a pouco. Então, os judeus que se converteram, eles queriam andar na sua própria justiça e estavam, por sua vez, acabando rejeitando a justiça do Cordeiro, porque a justiça do homem não é suficiente, não é aceita diante do Pai, ok? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como você viver de acordo com a justiça divina. Vamos então aqui para Isaías. Vamos então para Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Eu vou mostrar para você que a justiça divina, ela é algo que nos envolve, ela é algo que deve envolver a sua vida. E ela vai ajudar você na sua caminhada. Nós simplesmente poderíamos ser salvos, mas você poderia ser um salvo desanimado, como existem muitos crentes hoje. Eles erram, então entra aquele senso de condenação nas suas vidas, porque o inimigo, o diabo, ele vem para acusar. Isso que ele faz. Ele acusa você. Não é o Espírito do Eterno que está falando isso no seu coração. O Espírito, ele vai conduzir você, ele vai ajudar você, ele vai ensinar você, mas ele não vai acusar você. O diabo vai acusar você. Então, esse senso de condenação, muitas vezes, além do diabo, a nossa própria consciência, a Escritura também diz que ela nos acusa. O que pode ser feito para nós resolvermos esse problema? O que foi feito, na verdade, pelo Cordeiro para poder resolver esse problema? É a justiça divina. Vamos lá. Isaías capítulo 61, versículo de número 10, diz assim, ó: regozijar-me-ei muito em Yahweh. A minha alma se alegra no meu Elohim, porque me vestiu de vestidos de salvação. Olha isso, meus amados, olha isso. Me vestiu de vestidos de salvação. Vou parar aqui um pouquinho, comentar para você. A salvação, ela é uma vestidura para nós. Quando a pessoa não está salva, quando a pessoa não está na presença do Pai, é como se ela estivesse nu. Você lembra de Adão? Quando ele pecou, ele se sentiu nu. Naquele momento ali, ele sentiu um vazio, então ele se escondeu. Por quê? Porque a glória que cobria o corpo de Adão e de Eva saíram por causa do pecado, eles nem perceberam. Então, quando a presença do Criador chegou lá no Jardim do Éden, eles se esconderam. É isso que a pessoa que está fora da presença do Criador faz. Ela quer se afastar, ela não suporta a presença do Criador. Aleluia! Mas quando você está cheio da presença do Pai, quando você está cheio da presença do Espírito na sua vida, pelo contrário, você não sente medo da presença do Pai. Reverência e temor é uma coisa.
mas quando você sabe que você foi perdoado, quando você sabe que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, aleluia, você não sente medo do Pai. Davi, eu tenho que ter reverência, tenho que ter temor. Isso, reverência e temor é uma coisa, mas o Pai, o Criador, ele não quer que você tenha medo dele. Tá entendendo, minha irmã? Tem pregador, tem pastor, ele faz as ovelhas sentirem medo do Pai, sentirem medo do Criador, mas não é isso que o Pai quer, que você sinta medo dele. O Pai quer que você se aproxime dele, se aproxima dele nesse momento. Então, você recebeu essas vestes aí, ó. Você não está nu na presença do Pai. E além do mais, olha só, além das vestes de salvação, ó, vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Olha só, me cobriu, me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com o manto da justiça. Então, a justiça divina, meu amado irmão, a justiça divina, ela é um revestimento por cima da salvação. Então, você precisa desse revestimento na sua vida hoje e agora. E Davi, como é que eu faço para ter esse revestimento aí? Como é que eu faço para ter esse revestimento? Vamos ver lá agora em Atos capítulo 13, versículo de número 39. Olha aqui o que diz, ó. Atos capítulo 13, versículo de número 39. A escritura, ela diz assim para nós, ó: e de tudo o que pela lei não podemos ser justificados, veja bem, por Yahshua, pelo Cordeiro, o somos através da fé. Então, estou lendo aqui, estou modificando aqui para você, mas eu vou ler aqui certinho, né? Vou ler aqui certinho, né? E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, quando você crê, aquilo que você não consegue fazer, que você não consegue cumprir, que nenhum homem consegue cumprir, cumprindo a lei, você não consegue ser perfeito para você ter essa justiça. Então, quando você crê no Cordeiro, porque o Cordeiro, porque Yahshua é o nome, você sabe que esse é o nome verdadeiro, ok? Você ouve outros nomes, né? Outros nomes, por exemplo, né? Aquele nome é um nome que é cantado aí, canta-se muito aí, mas aquele não é o nome, aquele não é o nome verdadeiro. Aquele foi o nome colocado pelos judeus a fim de fazerem com que o nome verdadeiro fosse esquecido. No outro vídeo eu vou comentar sobre isso aí. Ok? Então, quando o Cordeiro veio, ele veio para cumprir toda a justiça. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 5. Mateus agora capítulo 5, né? Já estou com a página marcada aí, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 5, verso 17, ó. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Além de nos salvar e morrer pelos nossos pecados, cumprir toda a lei. O Cordeiro veio também para cumprir toda a lei. Cumprindo a lei, Davi, no que isso aí implica para nós? Isso aí implica para nós o seguinte: quando o Cordeiro cumpriu toda a lei, ele foi o único homem, ele foi um homem, ok? Um homem. Ele era um homem, ele tinha carne, estava em carne e osso, ele tinha carne e osso, estava aqui como um homem, ele era um homem, cumprindo toda a lei. Quando ele fez isso, aí quando você passa a acreditar, quando nós lemos lá em Atos capítulo 13, verso 39, agora, aquilo que nós não conseguimos cumprindo a lei de Moisés, agora nós somos justificados acreditando nele. Você está entendendo? Então, como é que você faz para você ter essa justiça do Cordeiro? Então, um homem que ele consegue cumprir toda a lei, você pode ser uma pessoa justa, uma pessoa que anda certinho na vida, que faz muitas coisas certinho, mas você sabe que você erra em várias coisas, é ou não é verdade? Então, você já descumpriu a lei, você já quebrou regras. No passado, quando você errou e você ainda vai errar, você descumpriu regras. Então, você não é uma pessoa perfeita. Você pode ser uma boa pessoa, mas você não é uma pessoa perfeita. E boas pessoas, ser boa pessoa não é o suficiente para chegar no céu. Você precisa da justiça divina. Você precisa de vestes de salvação e você precisa do manto de justiça. Davi, como é que eu faço para adquirir esse manto de justiça? Glórias ao nome do Criador, glórias ao nome do Eterno, Altíssimo. E ao nome dele seja louvado, seja dado a glória, a honra, o louvor, o poder e a majestade. Quando você acredita no Cordeiro, você entrega toda a sua vida a ele. Você confia no Cordeiro, você descansa na obra consumada que o Cordeiro fez.
Então você passa a se apropriar dessa justiça. Davi, e a santificação, e a santidade? A santidade, ela vai ser produzida naturalmente, enquanto você caminha pela fé, quando você obedece a palavra, confiando, ok? Olha, vamos ler o versículo 18 também, ó, aqui de Mateus capítulo 5, verso 18, diz assim, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que quer dizer isso aqui, meus amados? Quer dizer que tudo que foi profetizado tem que ser cumprido? Tudo que foi profetizado na Escritura está sendo cumprido e ainda vai terminar de ser cumprido. Mas aqui o Messias estava dizendo, o Machia, ele estava dizendo que ele iria cumprir tudo. O céu e a terra não iriam passar, nenhum jota, nenhum tio da lei iria ser omitido, antes que tudo fosse cumprido. Ele estava dizendo que ele iria cumprir tudo, ok? Ele iria cumprir toda a lei, ok? Por isso que a Escritura fala lá em Romanos capítulo 10, no verso 4, que diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, é o Machia, é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Está entendendo, meu amado? Você está entendendo, meu amado? Porque o fim da lei, Davi, a lei foi abolida. Não, meu amado, a lei não foi abolida. A lei está lá, ela é perfeita, ela refrigera a alma. Só que nós não conseguimos, nós não temos performance para cumprir a lei. Você procura fazer o seu melhor, você procura ser obediente, você procura obedecer a palavra, a Escritura, mas quando você se mantém no Cordeiro, a performance do Cordeiro, que foi totalmente perfeita, passa a ser a sua justiça. Davi, eu não aceito isso não. Eu não aprendi isso na igreja não. Olha, se na sua igreja não ensinou isso aí, então você está perdendo. Então, aqui, o pregador que está lá, ele está deixando de colocar uma grande verdade à tua disposição para que você possa aprender. Porque a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, ok? Ouvir pela palavra. Então, quando a Escritura fala, né? Quando a Escritura, ela vem dizendo ali, né? Porque o fim da lei, não é que a lei está acabada, não é isso não, meu irmão. Interpretar isso errado. Significa, né? Porque o cumprimento da lei é Cristo, porque senão não teria sentido. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça. Ué, o fim da lei traz a justiça? Não é a colocação de Paulo ali significa, né? Porque o cumprimento da lei, pronto, está encerrado. Agora, ela foi totalmente cumprida por um homem. Alguém cumpriu. Ninguém cumpriu toda ela. Mas um homem cumpriu. Quem? O Messias, o Machia, Yahshua Machia, que você conhece como Jesus Cristo, Yahshua Machia. Yahshua significa, né, que o Pai, que o Criador salva, que o Pai salva, que Yahweh salva, ele é a salvação. É como o nome do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, que significa Ishaial, que significa salvação de Yahweh, né? É um outro assunto aí que a gente pode falar. Você pode também assistir aquele vídeo que eu estou falando aí sobre o nome do Altíssimo, ok? Então, porque o fim da lei, né? Porque o cumprimento da lei é o Machia, é Cristo, para a justiça daquele que crê. Então, quando você crê no Messias, quando você confia no Machia, você descansa. Eu sei que você erra. Quando você errar, não deixa o diabo te acusar, não. Sabe o que você vai fazer? Eu encerro esse vídeo dando essa orientação para você. Você vai dizer assim, ó, quando você errar, não quer dizer que isso é uma fórmula mágica, mas é isso que você vai fazer, pela fé, com sinceridade. Você não vai andar por aí querendo pecar. Mas quando você falhar e você tiver dificuldade em se libertar de um tipo de pecado, você vai dizer, eu sou a justiça de Yahweh no Machia. Eu sou a justiça de Yahweh em Cristo. Diga, você vai dizer, eu sou a justiça. Mesmo que você errou, o diabo vai dizer, viu como é que você errou? Viu como é que você falhou? Você falhou, você não deveria estar na igreja, você não deveria andar na presença do Pai. Sai desse negócio de servir ao Criador. Mas você vai dizer, ao contrário, vai ter gente que vai dizer assim, nada, isso aí que ele está falando, então se fosse assim, tudo estaria resolvido. Existem outras coisas para se fazer, mas de imediato você vai dizer o seguinte, você vai confessar a palavra com fé e com sinceridade, com o desejo de que o pecado seja abandonado na sua vida, reconhecendo que você não tem força suficiente para abandonar, então você vai confiar, depositando a sua fé nele, você vai dizer, eu sou a justiça de Yahweh, a justiça do Pai em Cristo, em Yahshua. Você entendeu? Isso aí está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu só coloquei assim para ficar fácil de você fazer
aplicação da palavra na sua vida. Vou ficar por aqui, que o Pai abençoe a sua vida grandemente, que Yahshua o Cordeiro, o nosso Messias, possa te abençoar, possa enriquecer a sua casa, o seu lar, da sua presença, da presença do Espírito do Altíssimo. Amém?